Beleza. Doletinha, 5,59, hein? Ó, nessa semana, sexta passada, dia 4 de julho, tava 5,41. Agora, 9h09 da manhã, vamos ver se já deu uma amenizada. Nossa senhora, subiu bem, hein? 5,62. E eu vou te falar, cara, isso aqui não tem nada a ver com o Tachad, não tem nada a ver com o Lula, tem a ver com a incerteza, né? Obviamente, tudo tem a ver, né? Mas tem a ver com a incerteza que o Brasil traz, né? Então, Donald Trump lança o tarifaralho no Brasil, né? Essa porra tá uma merda com esse copo de caju. Quem lembra disso? Abaixou ao pastelão. Nossa, essa é antiga, hein? Essa é antiga, hein? Porra. Quem conhece essa aí, meu irmão? Essa é antigaça, essa é os primórdios da internet. Cara, 5,62. Eu vou falar pra você que tem culpa do Lula, tem culpa do Tachad? Tem culpa eu? Não, não tem, cara. Não tem. Isso aqui é uma incerteza que provavelmente deve se corrigir nos próximos dias. Ou não, sei lá também, né? Isso aqui é uma incerteza do mercado, né? Então, Selic é 15%, vamos mandar dinheiro pro Brasil, que alegria! Aí o Trump vem e fala assim, não, que eu vou tarifar em 50%. Aí fica essa merda, né? Fica essa merda, né? Enfim, vamos entender o que aconteceu aqui. Vou pegar uma matéria do UOL, Jamil e uma noite. Ele fala o seguinte, Trump taxa Brasil em 50%, ataca a eleição no país e usa Bolsonaro como motivo, né? Eu não vou me atentar muito ao que os caras escrevem, as opiniões, né, que os jornalistas escrevem hoje na matéria. Cara, tá um negócio foda, né? Os caras não conseguem narrar os dados, né, narrar os fatos. O cara tem que ter uma opinião, né? Ou seja, o jornalismo no Brasil virou um negócio estranho, né? O cara não consegue ir narrar os fatos, ele tem que dar opinião. Essa aqui foi uma das matérias mais, sei lá, imparciais que eu achei aqui, né? E aí o Trump manda a sua carta, e entre outras coisas, ele diz o seguinte, ó, aspas aqui, para um trecho aqui da carta do Trump aqui, ó, aspas. Devido em partes aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, conforme ilustrado recentemente pela Suprema Corte do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e injustas para plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Então ele está se referindo aqui, basicamente, àquele episódio no ano passado, no meio para o final do ano passado, onde a Suprema Corte brasileira, através do Alexandre de Moraes, começou a brigar com o Elon Musk. Lembra que o Elon Musk botava lá no Twitter a foto do Xandão, você vai cair, aí botava o Darth Vader e tal, começou a fazer um lance, e o Xandão em retaliação, ou isso foi a retaliação, não sei, mas o Xandão foi lá, bloqueou o Twitter no Brasil, bloqueou as contas da SpaceX, não, como é que chama? Da Starlink no Brasil, que não tem nada a ver, é só mesmo o dono, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, como é que você tá bloqueando uma conta, né? Então, rolou um baita de um bafafá, depois meio que botaram panos quentes, deixaram pra lá, blá, blá, blá. Mas, aparentemente, o Donald Trump não foi só com o Twitter, tá? A Rumble também, ela tá sendo impossibilitada de ser aberta no Brasil, né? Eu não sei se ainda existe, vamos ver, Rumble. Vamos ver se ainda tá sem poder acessar rumble.com. Não pode acessar o site ainda, ou seja, ainda não deixa acessar a Rumble no Brasil, sei lá por qual motivo, né? E segundo o Donald Trump, são censuras secretas e injustas para a plataforma de mídia social dos Estados Unidos. Basicamente, é o X, né? O Twitter. E eu não consigo me acostumar com X, cara. Eu vou falar Twitter, eu acho que pra sempre, sei lá. Mas com o Twitter, principalmente, e também com a parada lá do Rumble, entre outras, né? Ameaçando com multas de até R$1 milhão, expulsando do mercado brasileiro de mídia social. E aí ele tá falando da Rumble e quase o Twitter, né? A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais, disse Trump em carta enviada. Ele fala também sobre Bolsonaro. Deixa eu ver se eu pego a parte aqui. Ó, o Brasil, por exemplo, não tem sido nada bom para nós, nada bom, ele fala na carta, né? Por quê? Porque, deixa eu ver se eu acho aqui, mas em algum momento da carta, cara, ele fala o seguinte, olha, vocês estão perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E talvez ele esteja falando isso. Primeiro, ele tinha uma proximidade grande com o Bolsonaro, eles eram parceiros, né? Enquanto os dois eram presidentes, né? O período que os dois ficaram presidentes juntos, se não me engano, foi 2 anos, né?
Porque o Trump ele entra em 2016 e vai até 2020, o Bolsonaro entra em 2018, não é isso? E vai até 2022. Então eles ficaram 2 anos, né, sendo presidentes ali, juntos ali. E aí, aparentemente, tinha uma boa relação e tal. Até o Donald Trump já, na posse lá do Trump, ele agradece o filho do Bolsonaro, o Eduardo, né? O Eduardo Bolsonaro, fala que seu pai é um grande homem e tal, não sei o quê. Tá bom. E aí o que acontece? O que ele fala aqui, né? Ele pede pra parar de perseguir o Jair Bolsonaro. E eu acho que se pedir pra parar de perseguir o Jair Bolsonaro, claro, tem a simbologia política e tal, mas é um grito que o Trump dá do que ele passou quando ele perde a eleição pro Joe Biden em 2020, lembra disso? Porque o Donald Trump, ele foi caçado por todos os lados, todas as esferas americanas, o Donald Trump foi caçado. Hoje, eu tava vendo eu acho que a gente postou até lá no Beat Notícias, desculpa, lá no nosso Telegram. Acesse depois lá no nosso Telegram. Qual que era o patrimônio do Trump hoje em relação a cripto? Cara, o patrimônio... Deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá na tela pra você. Segundo a Forbes, 60% da fortuna do Trump tá em criptomoeda. O resto tá em imóveis, porque ele tem hotéis, ele tem imóveis e é difícil você desimobilizar, né? Esse dinheiro fácil. E ele também sabe que imóvel vale e tal. Mas olha só, 60% do patrimônio do Trump, da família Trump, tá em cripto. Culmina muito com o que a gente falou, a nossa tese anterior, que por que o Trump tá muito assíduo em Bitcoin? Porque ele foi tão caçado, ele perdeu crédito, ele não tinha onde, o dinheiro dele seria confiscado. Porque veja, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele tá sendo perseguido, muito possivelmente vai ser até, não sei o que vai rolar, mas possivelmente vai ser até preso, porque aquele lance lá do golpe, né? Golpe com batom e pipoca e algodão doce e tal, né? Eu nunca vi isso. O que a gente vê de golpe é metralha, é tanque de guerra, é avião, né? Mas no caso aqui no Brasil é batom e pipoca, né? Carrinho de pipoca e tal. Mas beleza. Qual que é a diferença do Trump e do Bolsonaro? O Bolsonaro não tem empresas, ele tem seu patrimônio pessoal, né? A gente sabe que muito dessa parte está ocultada, né? Mas o Trump, antes de ser presidente, antes de ser político, esse doidão é dono de uma das maiores redes hoteleiras dos Estados Unidos, né? Então, o que aconteceu quando ele perde a eleição e começa a ser caçado, ser perseguido lá pelos democratas? Ele começa a perder dinheiro, porque o Bolsonaro, o que ele perde? Ele não perde nada. Ele não tem o que perder, o Trump tem o que perder. Então, quando ele começa a ser caçado, não tô dizendo que tá certo ou tá errado, não, coitado, não é coitado, não é isso que eu tô falando. Eu tô narrando fatos aqui. Os caras vão pra cima dele. Como é que você atinge um homem? Você atinge no seu patrimônio, correto? E jogar o cara na cadeia, difícil e tal, né? Mas até que vai. Se o cara for cometer um crime, você joga na cadeia, o cara fica 5, 10 anos lá, vai embora. Agora, quando você atinge o patrimônio, o cara fala assim, caralho, eu fiquei 30 anos, 50 anos pra conquistar esse patrimônio, vocês estão botando a mão, né? E aí o que acontece? O que o Donald Trump fez? Possivelmente oriundo dos filhos dele, né? E que os filhos deles entenderam? Falaram, cara, se a gente deixar o nosso dinheiro em banco, em real, em dólar, em euro, vão catar. Vão catar. O que nós temos que fazer? Deixar isso numa parte que não possa ser captada, né? Que não possa ser confiscada. E eles começam a vir pro patrimônio cripto. E aí vem aquela nossa tese que a gente falou esses dias, né? Por que ele tá com criptomoeda? Porque, primeiro, ele precisou de proteção. Aí, depois da proteção, ele vai pensar em como ele vai rentabilizar isso. Aí é Bitcoin, é Ethereum, é a moeda dele, é empresa por volta, tal. Mas o patrimônio dele hoje, 60% é cripto. Cara, nós temos um presidente da maior nação do mundo, que é os Estados Unidos. 60% do patrimônio desse cara é cripto, cara. Isso, não precisa ser petista pra criticar o Trump. Não precisa, exatamente. Né? Sem contar, é isso, de tirar ele com chumbo e tal, não sei o quê. Mas, olha que doideira, cara. 60%, segundo a Forbes, 60% da fortuna da família Trump é criptomoeda. Só não é 100% porque ele tem imóveis. E imóvel é difícil você desimobilizá-lo, né? Mesmo porque ele tem hotel e tal, não sei o quê. Mas o lucro do cara tá todo em cripto. Por quê? Porque ele sabe que se ele não fosse eleito, iam minguar o dinheiro dele sem parar. E eu contei isso aqui, porque o filho dele, aquele Eric, disse que quando o pai deixou de ser presidente, nas empresas, esquece o presidente, mas nas empresas,
Eles foram pedir crédito, um crédito baixo. Ele fala, não vou lembrar agora se $1 milhão ou 5 milhões de dólares. Ridículo, assim, perto da fortuna que esses caras têm, né? Veja, o cara tem 5 bilhões e meio de dólares, né? Absurdo. Eles foram pedir crédito e o banco disse, não posso dar crédito porque todo o teu capital tá imobilizado. Todo o teu capital a justiça botou a mão. Tá tramitando, eu não posso te dar crédito. Aí os caras falam, caralho, como assim, cara? Eu sou bilionário e não consigo ter crédito? Pra fazer coisa simples? Não é que ele tá pedindo bilhões, ele tava pedindo pouco dinheiro. Aí que eles começaram a pensar, cara, vamos pra cripto, porque cripto não pode ser confiscada. Aí eles começam a entender a dinâmica da criptomoeda. Isso é muito foda, né? Porque assim, uma coisa é um fudido que nem eu passar por isso e entender a cripto. Outra coisa é um bilionário, cara. É um presidente americano nos Estados Unidos. E entender que só o Bitcoin vai salvar. Só uma chave privada vai salvar o patrimônio dele. Porque isso aqui ainda pode ser muito confiscado. Então o que acontece? O Donald Trump sabe que, como ele perdeu a eleição, ele foi cassado. Ele entrou agora. Se ele não botar um sucessor, ou seja, se não tiver um republicano sucessor ali da chapa dele, né? Um amigão dele entrando, cara, ele tá fudido. Por isso que ele já tá preparando o terreno e deixando todo o seu patrimônio em cripto. Por quê? Porque se ele se fuder, o dinheiro não vai embora. Porque se ele deixar em banco, se ele deixar em ações, será raspado. Isso é um fato, né? Enfim. Então, vem aqui a carta do Donald Trump, tarifando aí o Brasil em 50%. Vamos ver o que vai dar. A gente já falou aqui inúmeras vezes, o Donald Trump ele gosta muito, não é de hoje, é desde da vez passada, ele gosta mais de enterrar, depois ele desenterra. Ou seja, ele chega e solta uma barbaridade. Vai ter 50% a partir do 1º de agosto. Aí daqui a pouco ele volta e fala, não, a gente negociou, não vai ser 50, vai ser só 10. Que é o que já é, ou já tava, ou já tinha proposto. Né? Então o Donald Trump ele tem muito disso. Não, vamos taxar a China em 150%. Aí 2 semanas, aí dá aquele alvoroço, vai, não vai, foi, não foi. Dá 1 semana, 2 semanas, não, a gente conversou, a gente tá negociando e por enquanto tá suspenso. Né? Então ele gosta, é uma tática que ele usa, é o balão de ensaio. Ele joga uma cabulosa. E aí ele espera ver qual que é a temperatura. Dependendo da temperatura, ele continua, dependendo da temperatura, ele volta um pouquinho para trás. E aí quando você volta um pouco para trás, existe um sentimento geral que é o seguinte, nossa, que legal, sensato, né? Então olha, turma, vou taxar você em 50%. Aí 1 semana depois, não, na verdade, não vamos taxar em 50 não, vamos taxar só em 10, só em 15, só em 20. Ah, sensato, olha que sensato. Então, o Donald Trump, ele usa muito isso desde a vez passada. Isso, inclusive, tá no livro dele, é uma técnica de negociação dele. Ele porra lá pra frente, ou seja, ele chuta lá a bola lá pra frente, aí depois, não, peraí, assim também não, vamos negociar, então vamos negociar, aí chega num denominador comum. Qual que é o problema? O problema, cara, e aí vamos botar todo mundo no balaio. Vamos botar todo mundo no balaio. Tanto Lula quanto Bolsonaro. Olha que merda, né? São 2 economias muito fortes, os Estados Unidos é a maior do mundo, o Brasil não sei como é que tá hoje, se é a 8ª, a 9ª economia, a gente já foi a 6ª, 7ª maior economia do mundo, agora já não estamos tão bem assim, mas a gente deve estar entre as 10 maiores economias, precisa olhar direitinho, mas enfim, são 2 das maiores economias do mundo brigando por conta de aspecto político, né? Então, ó, você mais à esquerda, você mais à direita, vamos brigar. Aí o Lula já falou, não, o Brasil é um país soberano, e tá certo, você gostando do Lula ou não, tá certo, né? O Brasil é soberano, pô. Não pode chegar aqui, botar o dedo na cara do Brasil e falar qualquer coisa, né? Já que descambou pra esse lado, tá correta a resposta imediata do Lula, ó, o Brasil é um país soberano. Ou seja, não é você que vai mandar aqui dentro, tá correto. Agora, não podia ter deixado chegar nessa parada, né? Não pode deixar chegar. Esse que é o grande lance. Então, o Trump, que é um cara muito mais à direita, né? Centro pra direita, e o Lula, que é muito mais à esquerda, apesar de muita gente dizer que não, é um cara corporativista, né? Assim, o corporativismo não tem nada a ver com a corporação, tem o corporativismo de Estado, né? É aquele que o Estado protege grandes empresas protegem o Estado. Não é à toa que o Itaú, o Bradesco, entre outras, apoiam o PT, né? Porque nunca se ganhou tanto dinheiro no Brasil, esses bancos, na época de PT. Né? E aí o cara fala assim, não, tem que taxar o grande rico dá risada, porque o PT tá com eles e eles estão com o PT, né? Enfim, sem ficar falando aqui de política e tal, mas olha que merda, né? Então a gente tá descambando, cara, pra política, né? No sentido de esquerda e direita. Então o Trump mais à direita briga com o Brasil, o Trump, veja,
O presidente americano mais à direita tá brigando com o presidente do Brasil mais à esquerda. E aí, cara, nós se fudemos. A gente que se fode. Não, é que eu já vi. É que eu já vi muita gente falando, não, o Lula é de direita. Eu já vi uns esquerdistas dizendo isso. Quando eles votam na esquerda, eles votam no Lula. Depois que vem esses lances de não sei o quê, e rico ficar cada vez mais rico no Brasil, eles falam, não, o Lula é de direita. Eles vêm com essas inversões aí, né? O Lula é capitalista extremo, no bolso dele, né? No sítio dele, no apartamento dele, aí sim, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha como é que tá o dólar, vamos seguir aqui como é que tá o dólar. Eu não queria entrar muito no aspecto político, ó, 5,61, né? Que nem é minha praia, nem minha pegada, mas assim, não tem como a gente tirar isso agora, né? Não tem como a gente separar isso agora, mas felizmente, né? Infelizmente. Quem que vai sangrar? O Brasil vai sangrar? Provavelmente sim, cara. Por quê? Quem tá exportando hoje para os Estados Unidos, se isso se mantiver, se essa tarifa se mantiver, quem exporta para os Estados Unidos vai perder, cara. Porque os Estados Unidos não vai pegar algo do Brasil tendo que pagar 50% de imposto. Porque no final das contas, quando você fala taxar o Brasil, significa o seguinte: quando o Brasil exportar, na verdade, alguma coisa para os Estados Unidos, ou seja, alguma empresa dos Estados Unidos estiver importando algo do Brasil, vai ter que pagar uma taxa para o governo americano de 50%. Mas quem que paga essa taxa? O importador, o cara que está importando. Só que o importador, ele fala assim, peraí, eu vou ter que pagar 50% de taxa se eu importar, por exemplo, o aço do Brasil. Mas se eu importar, vou chutar, cara, mas se eu importar sei lá, cara, da Namíbia, eu só pago 15% de imposto. Eu vou importar da Namíbia. Você tá entendendo qual que é o lance? Ou seja, a exportação pro Brasil vai diminuir. E quando a gente fala exportação do Brasil diminuir, a gente tá falando de agronegócio, vai se fuder. A gente tá falando de emprego que será perdido. Porque tem um monte de gente que se especializa em mandar coisa para os Estados Unidos. Se essa demanda cair, o cara vai mandar a gente embora. E pode ser centenas, milhares de pessoas sendo mandadas embora. Você tá entendendo? Então prejudica. Eu vi um carinha, um Nobel de Economia, dizer, não, isso não vai acontecer nada com o Brasil, não vai ter nenhum impacto. Cara, nenhum impacto é um exagero, né? Nenhum impacto. Pode ser que tenha um impacto menor do que a gente acha que vai ter, mas óbvio que vai ter impacto. E veja, todo impacto na mesa do trabalhador, todo impacto na geladeira do trabalhador é um impacto absurdo, cara. Fala assim, não, só vai ser 50 mil pessoas mandadas embora e perderem empregos e tudo mais. Cara, uma pessoa que perde um emprego e não tem nada na sua geladeira, não tem dinheiro pra pagar seu aluguel, cara, é 100% de desgraça na vida daquela pessoa. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então, não vai, a balança do Brasil não vai mudar tanto. Eu acho que vai, mas não vai mudar tanto. Porra, mas a gente começa a olhar o todo e esquece de olhar o mínimo, né? Que é o trabalhador e tal. Né? Que é o trabalhador, é o cara que tá lá trabalhando, que vai perder um emprego porque a empresa dele vai diminuir gasto porque não vai mais exportar para onde estava exportando. É uma loucura, né, cara? É uma loucura. Enfim, coisas que vão acontecendo aí. Agora eu quero saber a tua opinião também, né? Eu quero saber a tua opinião. Bota aqui nos comentários. O que você acha desse tarifaralho aí do Trump? O que você acha dele pegar o Brasil pra pata e meter 50% e mais? Você acha que tá certo ele pedir pro Brasil parar nessa carta de tarifa, ele pedir pro Brasil parar de ir pra cima do Bolsonaro e parar de ir pra cima de empresas americanas? Isso é um recado que ele tá dando pra coisas mais fortes que ele pode fazer ainda? O que você acha? Bota aí nos comentários aí pra mim. Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A Coinex é uma corretora que não te obriga a passar a documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na Coinex mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins, shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a Coinex não te obriga a passar a documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.